A pesquisa de satisfação é uma ferramenta de feedback que mede o quanto os produtos ou serviços de uma empresa atendem às expectativas dos seus clientes. Sua importância reside em identificar falhas, validar acertos e fornecer dados estratégicos para fidelizar o seu público e, assim, automaticamente você aumentar os seus lucros. Para você conseguir configurar a pesquisa de satisfação dentro da Omni, esse é o caminho. Você vai acessar aqui no canto esquerdo Supervisão, em seguida Pesquisas. Botão direito no canto superior, Adicionado. Para você realizar a configuração, existem duas etapas, né? Você tem a configuração padrão, que é essa tela, e depois você vai para as perguntas. Então, nessa primeira tela, você vai configurar com o título da pesquisa, uma descrição, se você achar necessário, e aqui embaixo, algumas configurações como timeout, ou se você deseja que seja feita aí a repetição da última mensagem da pesquisa para o cliente. Então, o título da pesquisa, como exemplo, eu vou utilizar pesquisa, vou colocar aqui como pesquisa do produto A. Descrição. Não é obrigatório, mas você pode colocar uma descrição sobre essa pesquisa aqui. Configurar timeout da pesquisa. O que significa isso? E isso é muito importante. Toda pesquisa de satisfação ela é enviada ao seu cliente no momento em que o atendimento ele é encerrado. Então pensa o seguinte, o atendimento ele foi encerrado e aí o seu cliente recebe essa pesquisa lá no celular dele. Se o cliente não responder essa pesquisa no exato momento, vamos imaginar que ele vai responder no próximo dia. Vamos imaginar que levou ali 24 horas para ele responder a sua pesquisa. Se você não configurar esse timeout, na hora que ele mandar ali o emoji ou a nota, né, da sua pesquisa, o que o sistema vai entender? Que esse cliente está abrindo um novo atendimento com você. Ele não está respondendo mais a pesquisa, porque já passou o tempo. Então é por isso que é necessário que você configure um timeout para essa pesquisa. Então aqui ele está dando, por exemplo, né, o tempo, ó, ele até dá o reloginho aqui. Ó, depois desse período a pesquisa será encerrada. E ela vai ser marcada ali como não respondida. Então por isso que é interessante você colocar esse tempo aqui. Então vamos colocar, por exemplo, que você quer 5 minutos. Então você vai colocar aqui 0005. O que significa essa configuração? Que a pesquisa vai ficar aguardando o seu cliente responder durante 5 minutos. Se ele não responder, ele dá encerrada. E aí quando o cliente manda uma mensagem nova, ele abre um novo atendimento ali. É para isso que serve aqui o timeout, ok? E aí você vai para o próximo. Tem aqui antes o repetir a última mensagem da pesquisa, né? Que o que ele faz? Ó, após o tempo de espera, a última pergunta não respondida ela será enviada. Ou seja, rodou aqui o timeout, aí tem como você meio que forçar a última pergunta da sua pesquisa para o cliente, antes de realmente ele encerrar. Isso aqui também é uma opção interessante dependendo da sua regra de negócio. Então eu vou vir aqui para o próximo, que é aqui onde eu crio as minhas perguntas. Ele coloca pergunta 1, né? Obviamente você precisa ter pelo menos uma pergunta para poder criar, mas você pode colocar aqui 2, 3, 4 perguntas, tá? De acordo com o tipo de negócio que você tem. Então, por exemplo, escreva a primeira pergunta e um texto de apoio, que também o texto de apoio ele não é ali obrigatório. Pergunta 1. Você pode colocar algo como você indicaria este produto? E no tipo de pergunta, né, a resposta do cliente ela pode ser uma avaliação, um emoji, uma resposta curta, uma resposta longa. Né? Aí você quem vai configurar isso. Por exemplo, eu estou fazendo uma pergunta, se ele indicaria este produto, ele só pode me responder sim ou não. Não tem nada aqui diferente disso. Eu não estou abrindo para ele poder dissertar um texto ali para mim, nada disso, é só sim ou não. E aí eu posso colocar simplesmente um emoji ou uma avaliação. Então eu posso colocar, por exemplo, o emoji
E aqui eu tenho a opção do meu primeiro emoji. Então eu vou colocar aqui o joinha, como sim. E aqui embaixo eu coloco adicionar uma nova opção para ser o joinha ali para baixo, né? Vamos achar ele aqui. Aqui, ó. O joinha para baixo. Então eu só vou dar essas duas opções. Você pode usar como botão? Você pode, só que tem essa regrinha aqui, tá vendo? Ó? Se você tem mais de 3 condições, ou de repente o texto que você coloca ele ultrapassa ali 17 caracteres, aí ele vai criar uma lista condicional. Ele não vai funcionar como botão, ok? Até deixei o mouse aqui para vocês lerem ali. Nesse tipo de pergunta eu coloquei como emoji e apenas duas opções, né? O joinha ali para cima e o para baixo. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso salvar e aí eu já terminei a minha pesquisa com apenas uma pergunta. Se você quiser adicionar uma segunda pergunta, ou seja, depois que o cliente respondeu ali com um joinha, ele vai para outra pergunta logo na sequência. Então você coloca aqui, ó, adicionar pergunta. E aí é a mesma tela, ó, pergunta 2. Ou seja, você indicaria este produto? Aí qual seria uma segunda pergunta que você acha, que você pode achar interessante? Você pode colocar, por favor, nos dê um feedback sobre o nosso atendimento. Ou seja, você está pedindo para o cliente dar um feedback sobre o atendimento que ele acabou de ter ali no WhatsApp, né, ou no Instagram, dependendo de onde ele veio. Aí o tipo de pergunta já não é interessante você colocar emoji, né, porque como você está pedindo para o cliente ele te informar, né, tipo, te dar um feedback ali, seria interessante você deixar a resposta curta ou a resposta longa. Então, se você colocar a resposta curta, ele vai dar aqui, ó, tipo de pergunta, resposta curta, e ele vai deixar o campo para o seu cliente responder com menos caracteres. Se o tipo de resposta for resposta longa, o que vai diferir isso vai ser o número de caracteres que vai ser maior que o cliente consegue utilizar ali para a resposta. E você também tem uma avaliação, né, que a avaliação ele não se aplica nesse tipo aqui que eu coloquei, né? Porque aqui ele está pedindo para o cliente realmente colocar um texto. A avaliação seria uma nota, né? Então eu vou mudar aqui, ó. Por favor, dê uma nota para nosso atendimento. E aí você pode colocar, ó, texto da nota 1. Você pode colocar como ruim. Adicionar nova opção, que vai ser a nota 2, ó. Pode colocar regular. E se você pode adicionar uma terceira opção. Bom, ou seja, você tem 3 notas. Se o cliente apertar o número 1, vai ser uma nota ruim. O número 2, regular. E o 3, bom. E aí você pode clicar em salvar. Ele vai perguntar se você quer deseja salvar as alterações. Sim. E a sua pesquisa ela já está pronta. Para poder incluir essa pesquisa, você vai assistir na nossa aula lá do módulo de fluxo de atendimento, onde a gente ensina como que você puxa essa pesquisa dentro do bot.